Nós hoje vamos falar de ciclos biogeoquímicos. Ciclo biogeoquímico. Ciclo biogeoquímico é uma coisa que a gente gosta de falar muito, a gente entende muito sobre ele, e o Enem e os vestibulares seriados, eles gostam de dois principalmente. Quais são os dois ciclos biogeoquímicos que mais caem? Os dois ciclos biogeoquímicos que são mais cobrados são quais? É o ciclo biogeoquímico do nitrogênio e o ciclo biogeoquímico do carbono. Keila, por que eles são os dois mais cobrados? Vamos lá, pensa comigo. Carbono. Carbono, eu tenho compostos, né? Eu tenho proteínas, eu tenho lipídios, eu tenho vitaminas, que são compostos por carbono. O nitrogênio, ele entra na composição química do meu DNA. Então, são os dois mais cobrados e são os dois que a gente vai ter um carinho de olhar ele com mais cuidado. Então, a gente vai começar a falar de ciclo biogeoquímico, mas vocês sabem o que é ciclo biogeoquímico? Eu estou apresentando a tela, né, gente? Isso que eu comecei a falar, esqueci de perguntar os detalhes dos pormenores. Estou apresentando a tela, né? Sim. Obrigada, meu amor. Então, vamos lá. O que vem a ser ciclo biogeoquímico? Keila, ciclo a gente já sabe que vem de ciclo. Beleza, ótimo. Mas os ciclos biogeoquímicos são o quê? São as relações entre os seres vivos e o ambiente físico que vão caracterizar por uma constante permuta, uma constante troca de elementos e uma atividade cíclica, na qual a gente vai compreender os aspectos físicos, os aspectos biológicos, os aspectos químicos, que vão ser alternados, e por isso esse ciclo biogeoquímico recebe esse nome. Então, está aí a denominação do que vem a ser um ciclo biogeoquímico. E ele representa o quê? Eu tenho, nesse ciclo biogeoquímico, o meio físico, os seres vivos e a transferência, olha que bonitinho, a transferência de elementos químicos entre os seres vivos e o ambiente. E aí a gente tem que, quais elementos, quais substâncias importantes que nós vamos ver? Nós vamos ver o nitrogênio, nós vamos ver o oxigênio, a água e o gás carbônico. Então, vamos começar dos principais ciclos biogeoquímicos, aonde a gente vai começar a falar de quem? Eu tenho o ciclo biogeoquímico da água, o ciclo biogeoquímico do carbono, do nitrogênio, do oxigênio e do fósforo. E nós vamos falar de cada um deles. E vamos começar com quem? Com o ciclo biogeoquímico. Qual ciclo nós vamos começar a falar? Nós vamos começar a falar do ciclo biogeoquímico de quem? Do ciclo biogeoquímico da água. Pergunto. Vamos lá, vamos pensar aqui comigo. Por que é tão importante falar do ciclo biogeoquímico da água? Gente, 70% do nosso corpo é feito de água. Ela é o principal componente dos organismos vivos. Ela é o grande regulador do nosso ambiente. É um regulador térmico. E tem o quê? Uma propriedade muito, muito interessante, que é o alto calor específico dela. E aí, esse ciclo biogeoquímico da água, como é que essa água é distribuída? Vocês lembram quando o seu professor de geografia, sua professora de ciências, fala assim, nós temos a distribuição da água da biosfera da seguinte forma: nós temos 97% da água salgada, quase 14% das águas das geleiras, e nós temos cerca de 0,66% de águas subterrâneas, águas superficiais, águas no solo, e nós vamos ver como isso vai funcionar dentro desse ciclo. Embora a água, gente, não seja um elemento, a água ela não é um elemento químico,
ela é uma substância composta por duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, nós vamos estudar esse ciclo da água por dois aspectos. Ela tem um pequeno ciclo e um grande ciclo, ou ciclo longo. E aqui no slide, para vocês, a gente mostra o seguinte: o ciclo da água envolve a coleta e a distribuição da água no planeta, que vai do ambiente aos seres vivos e vice-versa. Nós temos essa água líquida, que ela vai fazer o quê? Ela vai evaporar dos rios, lagos, evaporou, vai lá para as nuvens, vão se condensar e volta para a Terra de que forma? Na forma de água líquida, na forma de chuva ou neve. Então, vamos estudar. Qual que é a importância desse ciclo? Né? Por que ela é tão importante? Então, vamos começar. Como é que isso funciona do pequeno ciclo da água? O pequeno ciclo é a água dos oceanos, as águas dos rios, das geleiras e vão fazer o quê? Vão sofrer, e do solo, que vão sofrer um processo de evaporação pela ação do calor ambiental, que passa a forma de vapor. Essa água vai passar, vai evaporar, dando origem às nuvens. Olha que bonitinho, dando origem às nuvens. Nas camadas mais altas da atmosfera, o vapor de água vai sofrer um processo que a gente chama de condensação e a água líquida vai voltar para a costa terrestre de que forma? Na forma de chuva ou na forma de neve. Isso é o que a gente chama de pequeno ciclo, onde essa água sofre o processo de evaporação, uma condensação nas nuvens, volta na forma de nuvem ou na forma de chuva. Já o grande ciclo da água é onde os seres vivos vão entrar nele. É onde a participação da água é absorvida no metabolismo desses seres vivos, sendo posteriormente devolvida ao ambiente. De que forma? Através da respiração, através da urina. Nós temos aqui essa evaporação dessa superfície, dos vegetais, e no grande ciclo, novamente, falando eliminação de urinas, fezes e respiração e no suor. No ciclo da água, eu tenho um probleminha aqui. Desculpa, gente. Aqui mostrando para vocês o pequeno ciclo e o grande ciclo. Só que aí eu vou perguntar uma coisinha para vocês aqui. Qual que é a intervenção, qual que é o problema que vem da intervenção do homem nesse ciclo da água? Nós temos aí vários exemplos que nós podemos dar para vocês, que é o desmatamento, a pavimentação, os despejos de esgotos e efluentes industriais, a eutrofização, a utilização de defensivos agrícolas. No nosso caso aqui, por exemplo, na nossa cidade, a gente pode dar um exemplo para vocês, que é o seguinte: quando chove no centro da nossa cidade, nós não temos para onde essa água fluir. Então, o que acontece? Devido à alta taxa de pavimentação de asfalto, inunda tudo. Nós temos um outro problema de desequilíbrio ambiental nesse ciclo da água, que é a poluição, né, dessa água por metais pesados, pelo esgoto, pelo petróleo. Esse esgoto não é tratado. Aí nós temos um problema também, quando nós tivemos, há 5 anos atrás, na nossa bacia hidrográfica, o quê? Um derramamento vindo de uma barragem, onde matou toda a população de peixes. Então, nós temos aí o homem interferindo muito nesse processo de quê? De poluição e desperdício dos recursos hídricos. Então, assim, o homem, ele é um fator determinante nesse desequilíbrio ambiental do ciclo da água. Agora, vamos lá. Vamos lá.
Nós vamos agora falar do ciclo do carbono. Eu não sei se vocês sabem, mas o ciclo do carbono, nós podemos dividir ele em duas categorias. A categoria geológica, que é uma escala de tempo grande, aonde eu vou passar por rochas e minerais, oceanos e atmosfera. E o ciclo biológico, aonde ele tem uma escala de tempo pequena, e ele vem proveniente da fotossíntese, da respiração e da decomposição. Aí, de novo, por que é importante falar do ciclo do carbono? É importante falar do ciclo do carbono, por quê? E por que ele é cobrado? Ele é um elemento essencial, gente, da matéria orgânica. Ele é constituído faz parte da constituição de proteínas, de lipídios, de vitaminas, de ácidos nucleicos, de carbonatos. Nós temos carbono, nós somos fonte de carbono. E nós temos esse reservatório também na atmosfera. Esse carbono, quando ele tem um ciclo perfeito, e a gente sabe que a gente vai ter a gente não tem ele perfeito, mas quando ele tem um ciclo perfeito, o elemento carbono ele é devolvido ao meio com a mesma taxa que ele é sintetizado por quem? Pelos produtores. E aí nós vamos começar a destrinchar esse ciclo do carbono para vocês aqui agora. Como é que a gente vai começar a destrinchar ele aqui? Nós sabemos que as plantas, elas utilizam o gás carbônico e a água e a luz solar para fazer o quê? Para a constituição de compostos orgânicos, carbono, hidrogênio e oxigênio, para a formação de quem? Da glicose. Aí nós vamos ter uma fixação do carbono em sua forma orgânica, que vai indicar que a fotossíntese é a base da vida da Terra. Porque eu tenho o quê? Lembra quando a gente vê uma pirâmide? Nós temos o quê? Nós temos nessa pirâmide que os produtores são a base da nossa cadeia alimentar. Então, é daí que surge a vida. Nós vamos ter a fixação desse carbono na sua forma orgânica, indicando que a fotossíntese é a base da vida. A energia solar armazenada nas moléculas orgânicas vai ser liberada num processo inverso ao da fotossíntese, que a gente chama de respiração. Então, aqui, nós temos o quê? A fotossíntese, a produção da glicose, a respiração vegetal e dos tecidos vegetais. Quem a planta respira, respira. Vocês já fizeram uma experiência que é você colocar um saquinho de plástico numa planta? Vocês já fizeram essa experiência de colocar um saquinho de plástico e tampar uma plantinha? Então, isso é uma forma que a gente tem para comprovar o processo de respiração celular, da fotossíntese, que a planta também respira. Então, a gente vai lá, coloca na plantinha o saquinho para fazer esse experimento e fazer essa comprovação. E aí, nós temos que esses organismos autotróficos, fotossintetizantes, eles vão utilizar o gás carbônico para a produção de quê? Dos carboidratos. E esses carboidratos, nesses organismos, assim como os consumidores, vão utilizar os compostos orgânicos durante o seu metabolismo. Mas nós temos um problema aí. Quem poderia me dizer o que eu tenho como um problema muito grande nesse ciclo do carbono? Ó, o gás carbônico é fixado nas plantas pela glicose, que por sua vez respiram, eliminando novamente na atmosfera. O gás carbônico é fixado pelas plantas e serve de alimento para os animais na cadeia alimentar.
que, por sua vez, respiram, eliminando novamente para a atmosfera. A queima de combustíveis fósseis elimina o gás carbônico na natureza. E aí a gente vai ter um problema. E aí a gente vai ter um problema muito sério. Nessa ação que nós temos da queima dos combustíveis fósseis, nós vamos ter um problema quanto ao desmatamento. Nós vamos ter um problema quanto ao desmatamento, aonde vai ter um aumento do gás carbônico emitido em função das queimadas. Aí eu vou ter uma redução da taxa fotossintética. Vou ter uma aceleração do efeito estufa, pela intervenção do homem nesse ciclo do carbono. E aí que mora o problema. O efeito estufa, gente, ele é bom. O efeito estufa para nós, ele ajuda, bonitinho, a manter a temperatura da Terra legal. Então, olha o que eu coloquei aqui no gráficozinho para vocês. Quando ele é bom e quando ele é mau. Ó, quando o efeito estufa ele é bom? Ele é bom porque a radiação do Sol vai chegar à superfície da Terra e vai aquecer a Terra. Esse calor é mantido na superfície porque os gases do efeito estufa funcionam como um cobertor e não permite que ele se dissipe. Então, estou mantendo a temperatura agradável do ponto de vista biológico, tudo bonitinho. Em uma situação de equilíbrio, a quantidade de gases do efeito estufa presentes na atmosfera é absorvida por processos naturais, como a fotossíntese. Aí está tudo lindo, tudo maravilhoso. Aí chega a espécie dominante do planeta, que tem uma utilização excessiva de combustíveis fósseis, e aí vai faltar o quê? A bronca toda chega aí. A falta de incentivo para ter o quê? Para ter uma geração de energia limpa e alternativa. Aí nós temos o desmatamento, a poluição ambiental, a intensificação desse efeito, mudanças climáticas, o aquecimento global e, junto disso, a mudança dos níveis do oceano. E a gente sabe que isso está tendo um efeito muito grave e acentuado. E o que as provas, os vestibulares, as bancas, eles querem cobrar de você? Se você sabe isso, que esse desequilíbrio provocado pelo homem no ciclo do carbono aumenta a concentração de quê? Aumenta a concentração de gás carbônico. E isso vem de quê? Desde quando a gente tem, lá na Revolução Industrial, que eu começo a ter uma alta emissão de poluentes derivados da queima de combustíveis. Aí eu tenho uma queimada, eu não tenho uma legislação, igual vocês viram há mais ou menos um mês e meio atrás, uma legislação que vai preservar um bioma igual ao Pantanal. Nós temos um processo de dessertificação e diminuição do banco genético. Gente, quando vocês viram, eu tenho certeza disso, vocês são meninos e meninas atuantes, quando você viu aquela imagem, e aquilo me chocou profundamente, que foi aquela imagem daquela oncinha com as patas queimadas, o mundo. E nós não temos uma legislação que seja atuante. Nós temos também um problema sério com a emissão dos gases carbônicos, principalmente na questão de alternativas de veículos. A gente tem hoje, por exemplo, no Brasil, carros híbridos, mas não tem uma forma efetiva da grande maioria da população usar esse tipo de carro. Não tem um incentivo como tem lá fora. Aí nós temos também o derramamento de petróleo nos oceanos, a morte do plâncton pela obstrução, Jesus,
da passagem de luz. E tudo isso, nós vamos ter o quê? Fazendo esse ciclo, ele tem um desequilíbrio muito, muito grande. E aqui, ó, quando que esse efeito estufa ele é mau? Ele é mau na fama, a má fama do efeito estufa vem da ação do homem que permite que emite mais gás carbono e outros gases tóxicos, como o metano, que a natureza consegue neutralizar, fazendo com que a temperatura se eleve e a poluição, se concentre. Eu não tenho essa dissipação. Então, eu vou derrubar uma estufa. Tá? Aí, o que eu acabei de falar agora, que é a morte do plâncton, a diminuição do consumo de CO2. E aí, o ciclo do nitrogênio, sabe aquele ciclo lindo? Aquele ciclo maravilhoso? É o ciclo do nitrogênio. Então, nada, fala assim, mas são muitos detalhes. São. Mas tem uma premissa aí, e esse ciclo a gente tem que aprender ele, fazer uma leitura muito, muito, muito bacana desse ciclo do nitrogênio. Na constituição química das proteínas e dos ácidos nucleicos DNA e RNA, eu tenho nitrogênio. Assim como o carbono, ele é um ciclo gasoso. Na atmosfera que nós temos hoje, 78,9, mas a gente redondo para 78 para ficar exatinha, 78% do nosso ar é formado por nitrogênio livre, por N2. A maioria dos seres vivos é incapaz de aproveitar o nitrogênio no seu metabolismo. E os únicos seres que vão fazer a fixação desse nitrogênio são algumas bactérias e algumas cianobactérias. Então, olha, aí começa daí as particularidades desse ciclo. O nitrogênio, ele vai desempenhar um papel muito importante na constituição das moléculas, novamente, como proteínas, como ácido nucleico, como enzimas, e hormônios e elementos vitais a esses processos. Com a explosão da nossa população após a Revolução Industrial e melhora na produção dos alimentos, passou a ser urgente que novas técnicas de plantio e uma melhor adequação para que esse ciclo ocorresse de forma eficiente. E aí a gente vai citar também nesse ciclo o que a gente conhece muito bem, que é a rotação de cultura. No ciclo do nitrogênio, gente, existem alguns momentos muito, muito importantes, que são o quê? A fixação, a nitritificação, a amonização e a desnitrificação. Então, aqui, ó, vamos olhar para esse ciclo bonitinho. Depois tem outro aqui, tá? Porque eu fiz duas figurinhas para ficar bonitinho para vocês entenderem. Depois, vocês poderiam, por gentileza, colocar o e-mail de vocês aqui no chat. Eu fiz um passo a passo do ciclo do nitrogênio para enviar para vocês. Então, depois, no finalzinho da aula, agora, coloca o e-mail que eu gostaria de escrever o passo a passo desse ciclo para tentar ficar mais claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aí a fixação, a nitritificação e a desnitritificação. Como é que ocorre esse ciclo? Tá? Eu tenho a primeira parte, a parte da fixação. Eu tenho 78% da minha atmosfera composta desse gás. E aí, eu vou ter uma fixação atmosférica ou não biológica, através do quê? Através da energia liberada por raios que eu tenho na atmosfera, que vai provocar reações de oxidação no nitrogênio, formando os íons que a gente chama de íons nitrato, que ficam disponíveis
disponíveis para absorção dos vegetais. Ó, ele está aqui. Aí, por descargas elétricas da atmosfera, esses íons, esse nitrogênio, vão se transformar nos íons nitratos e vão ficar disponíveis para a nossa absorção vegetal. Aí eu vou passar a ter uma fixação biológica, ou o que a gente chama também de biofixação, através de micro-organismos fixadores de nitrogênio, que são as cianobactérias do gênero Nostoc anabaeba, tá? E as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem no solo, e o nitrogênio vai ser incorporado nessas células desses micro-organismos, reagindo com o nitrogênio da água, vão produzir o quê? Amônia. Na presença de uma enzima que a gente conhece como nitrogenase. Aí eu tenho a primeira fase, que é a fase da fixação desse nitrogênio aqui pelos vegetais. Em seguida, eu vou ter uma outra fase que a gente chama de nitritificação, que vai corresponder aos processos que vão possibilitar a formação do nitrato no solo ou na água, e vai ocorrer de duas etapas. Um processo que a gente chama de nitrosação e um outro processo que a gente chama de nitratação. Então, vamos fazer aqui, ó, devagarzinho. A nitrosação, ela vai ser realizada por bactérias do gênero Nitrosomonas. A nitrosação vai ser realizada por bactérias do gênero Nitrosomonas, a quais vão utilizar a amônia em seu processo de quimiossíntese. A quimiossíntese é um processo de obter energia através de reações químicas, diferentes da fotossíntese. E vão liberar o íon nitrito. Isso é a nitrosação. Em seguida, eu vou ter um outro processo que a gente chama de nitratação, que vai ser a oxidação do íon nitrito por bactérias quimiosintetizantes do gênero Nitrobacter, presentes no solo, a quais vão transformar o nitrato para ser absorvido por quem? Pelos vegetais. Isso aí é o processo que a gente divide em nitritificação. E o último processo que nós temos é o processo de número 4 aqui, que é o processo de quê? De desnitritificação, aonde vai fechar o ciclo. Esse ciclo vai fechar de que forma? Uma parte dos compostos orgânicos nitrogenados que nós temos aqui no solo segue a via da nitritificação e a outra parte vai ser convertida em nitrogênio molecular, o N2, a qual vai se reiniciar o ciclo aqui. Essa conversão vai ser realizada por bactérias desnitritificantes, que a gente tem do gênero Pseudomonas. Que eu preciso gravar essas bactérias desse monte de gênero aqui? Não. Mas é meu papel mostrar para vocês que se cair, se falar, e por isso que eu vou fazer questão de mandar isso passinho para vocês, para vocês saberem que tem e o que um converte o outro, qual que é o agente, tá? E é importante esse ciclo, porque nós temos, aqui ó, resumindo, ó, seu ingresso no mundo vivo ocorre graças a atividades de micro-organismos fixadores, as algas azuis e algumas bactérias que o transformam em amônia, lembrando que a amônia é tóxica. No processo de nitritificação, outras bactérias transformam a amônia em nitritos e em nitratos. Amônias e nitratos são utilizados pelos vegetais para a elaboração
de compostos orgânicos nitrogenados que serão reaproveitados pelos animais. As bactérias vão mineralizar as moléculas orgânicas, retirando o nitrogênio dessa molécula na forma de NH3 e NH4, em um processo chamado de amonificação. O ciclo vai se fechar a partir das atividades de certas espécies de bactérias que efetuam a desnitrificação e devolvem o nitrogênio molecular para a atmosfera. Aí você vai falar assim, que? Mas eu não entendi um negócio aqui agora. Se você falou para mim que eu não vou fixar esse nitrogênio, se eu não vou fazer essa fixação, como é que eu vou ter esse nitrogênio que você falou que ele é tão indispensável que vai entrar na formação de vitamina, de ácido nucleico? Querido, você come. Lembra que a gente come. A gente come. E é a partir daí que a gente vai fazer o quê? Fazer a ingestão do nitrogênio. Ok? É aí que nós vamos conseguir absorver esse nitrogênio. Nós temos aqui a aplicação do ciclo do nitrogênio na adubação verde, na rotação de culturas e no processo que a gente chama de culturas consorciadas. E lembra uma coisa para vocês aqui. Quando a gente tem, geralmente assim, a gente planta, a gente tem essa rotação de cultura no ciclo do nitrogênio, quando a gente planta arroz, milho e trigo, nós temos plantação de arroz, milho ou trigo, consorciadas com feijão e soja. Pois aí nós vamos ter algumas bactérias associadas que vão fixar o nitrogênio do gênero rizóbio das leguminosas, repondo o nitrogênio do solo. E aí nós temos também a adubação que a gente chama de adubação verde. Algumas leguminosas vão ser inseridas entre as plantações e, quando cortadas, elas vão deixar recobrir o solo restos de vegetais que vão sofrer a decomposição e enriquecendo esse solo com compostos nitrogenados. Isso é fantástico. Sempre vai ter, porque o solo ele vai ficar pobre. E com isso, eu tenho essa rotação de cultura, o que eu faço? Eu vou estar repondo o nitrogênio desse solo. Mas ainda eu quero chamar a atenção de vocês aqui agora, quanto ao processo que a gente tem, que a gente chama de eutrofização. Vocês já ouviram falar nesse termo, do processo de eutrofização? O processo de eutrofização é um processo que tem o enriquecimento das águas com nutrientes essenciais como o nitrogênio e o fósforo, e vai levar ao desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento anormal ou excessivo do fitoplâncton. E estes vão fazer o quê? Vão começar a morrer e vão fazer com que os seres decompositores aeróbicos aumentem em grande quantidade e vai consumir todo o oxigênio daquela região, daquela água, levando à morte dos seres aeróbicos, além da liberação de ácido sulfídrico, que tem aquele cheiro putréfido de pum, né? E metano. Esse é um dos problemas sérios do ciclo do nitrogênio. É um ciclo complicadinho? É. Mas você tendo a noção de o que acontece no processo de fixação, o que acontece no processo de nitritificação e no processo de desnitritificação, você vai longe. Agora, é o ciclo bonitinho, tá, gente? É o ciclo do oxigênio. O oxigênio molecular, o O2, ele vai ser indispensável para a respiração aeróbica. E é o segundo componente mais abundante na atmosfera, depois do nitrogênio. Cerca de 21% da nossa atmosfera é de oxigênio. Os níveis de oxigênio que eu tenho hoje,
eles são menores do que eu tinha em 4, 5, 3 eras atrás. Por isso que antigamente, nas eras, eu tinha insetos maiores, porque eu tinha cerca de 38% do gás atmosférico composto por oxigênio. O oxigênio teria desaparecido da atmosfera se não fosse o contínuo restabelecimento promovido pela fotossíntese, principalmente pelo fitoplâncton marinho, considerado o pulmão do mundo e não a Amazônia. Então, aquela premissa, que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é. Ela é de suma importância, sim, mas o pulmão do mundo vem do ambiente marinho, onde eu tenho grande quantidade de fitoplâncton. O que acontece no ciclo do oxigênio? O oxigênio ele pode ser consumido da atmosfera através das seguintes vias: da atividade respiratória das plantas e dos animais, da combustão, da degradação, principalmente pela ação dos raios ultravioleta, com a formação do ozônio, e a combinações com metais do solo, principalmente ferro, formando os óxidos metálicos. Esse aí, basicamente, é o ciclo do oxigênio, aonde ele vai envolver também algumas reações de metabolismo energético dos seres vivos, como a fotossíntese e a respiração. Na minha opinião, é o ciclo mais fácil. Eu acho ele mais fácil do que o ciclo da água. O ciclo do oxigênio. E agora, não menos importante, o ciclo do fósforo. O ciclo do fósforo, ele tem uma alta concentração no solo, nas rochas e nos seres vivos. Pois o fósforo, ele é um elemento que não apresenta compostos gasosos. E a existência de apenas um composto de fósforo realmente importante para os seres vivos, que é o íon fosfato. E aí, perguntinha. O íon fosfato, ele está onde? Na nossa moléculazinha energética, no nosso dinheirinho, que é o trifosfato de adenosina. E a decomposição dos seres vivos vai devolver o fosfato, que fazia parte da matéria orgânica, aonde? No solo e também na água. As plantas, as nossas plantinhas, obtêm o fósforo do ambiente absorvendo quem? Os fosfatos dissolvidos na água e no solo. E os animais vão obter os fosfatos de quem? De quem? Da água do alimento. Ó, os animais obtêm fosfato por meio de água e dos alimentos. Quando as rochas sofrem um processo erosivo ou intemperismo, o fósforo volta ao solo e é utilizado pelas plantas. A decomposição da matéria orgânica é capaz de devolver o fósforo ao solo e também à água. As plantas vão absorver o fosfato dissolvido no solo e na água para sobreviver. Parte desse fósforo é aproveitado pela matéria orgânica e é levado pelas chuvas, rios, lagos, mares e acaba aderindo às rochas. E volta tudo. O ciclo do fósforo e o ciclo do oxigênio, para mim, eles são os dois mais fáceis de você entender eles. Amores, muito obrigada, tá? De coração. Não tem como agradecer vocês, tá? Obrigada de coração mesmo. Vocês são uma gracinha de meninos e meninas. Pessoal, muita força, muito foco, muita fé, tá?